Parei a gravação. Pronto. Começar, né, o programa Mulher em Pauta, hoje com uma convidada especial, Lorena Gualberto, que ela é sócia do Gualberto e Negreiros Advogados Associados e também está como presidente da OAB Mossoró, né, da subseccional. Seja muito bem-vinda, Lorena. Estou aqui também em companhia de Clara, né, Ana Clara Oliveira, que está aí nesse processo com a AC Consultoria e o Mulher em Pauta, desenvolvendo esse projeto do programa Mulher em Pauta. Queria começar fazendo minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher parda, o meu cabelo hoje está amarrado, tá para trás, eu tenho 2 fiozinhos assim, de um lado outro do outro. Estou de batom, uma blusa preta, de mangas longas, e atrás de mim tem um estante, mas está um pouco desfocado, e estou usando fones de ouvido. Então, primeiramente, seja bem-vinda, Lorena. Queria que você começasse fazendo sua autodescrição, mas também já começando apresentando às pessoas um pouco da sua trajetória, um pouco do seu currículo, que trouxe você até esse momento atual. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Queria agradecer o espaço, o convite, meninas. Nada melhor do que estar com 2 mulheres que atuam, né, e realizam, através do seu trabalho, a diferença na vida das mulheres. E eu tenho isso também como uma missão de vida, né? Trabalhar para as mulheres, para as minhas meninas, né? Como eu sempre falo. Exatamente, eu sou advogada, advogo já, acredito que eu tenho quase 20 anos de advocacia, por aí, não faço mais nem as contas, que é para não chegar na minha idade, mas enfim, estou hoje de cabelo solto, não é? Uma blusa rosa, um rosa bem vivo, tem um quadro que é azul atrás de mim, algumas plantas. Sou uma mulher branca, bem baixinha, gente, 1,20 m no máximo, e essa é a minha autodescrição, para vocês conseguirem imaginar um pouco de quem está aqui por trás. E eu sou uma advogada, né? Hoje sou presidente da Organização, sou também professora, tenho muito orgulho dessa atuação na universidade, e milito, sim, frente aos direitos das mulheres, política de gênero, e esses assuntos são os assuntos que me importam hoje, na atualidade, tanto na pesquisa quanto no trabalho. Para mim será maravilhoso falar com vocês sobre isso. Tem uma polêmica muito grande nos podcasts da vida, que é sobre pesquisar a vida e a trajetória das pessoas que são entrevistadas. Tem o Podpah, eu acho, que é o Flow, e aí as pessoas criticam muito que são duas pessoas, 2 comunicadores que não têm muito conhecimento sobre as pessoas. Então, não que Clara não tenha feito a pesquisa dela, mas eu gosto, eu sei da sua história, a gente se conheceu antes de você se tornar presidente da OAB, né? A gente começou o projeto do Mulher em Pauta na Política, que tirava dúvidas de mulheres que eram pré-candidatas no ano de 2024. E aí, eu sei um pouco da sua trajetória, mas eu queria que Clara perguntasse, como quem não conhece, porque o lado bom disso, o lado bom desses 2 comunicadores que estão alheios à trajetória da pessoa, porque as pessoas que estão assistindo talvez estejam alheias, talvez não conheçam. Então, traz esse olhar da curiosidade. Então, Clara, fique à vontade com sua autodescrição e começar com suas perguntas. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez, né, Jean, estar dividindo esse espaço com você. Lorena, seja muito bem-vinda. E ela já falou uma coisa que chama atenção, né? Como é bom dividir os nossos espaços com quem luta pelos direitos das mulheres, né? E eu já, quando ela fala que é advogada, que atua nessa área, né? Uma mulher à frente da OAB, então, assim, já tem várias ressalvas a se fazer. Com certeza ela deve ter enfrentado vários desafios no próprio processo de eleição. Eu já imagino como deve ter sido, né? Mas eu vou começar hoje, mais, Lorena, querendo entender de onde veio esse gostinho, né, de advogar no direito eleitoral, porque a gente sabe que não é fácil, é um nicho difícil. Inclusive, quando eu conversava com o Jeane sobre em que nicho eu ia atuar, a gente discutiu
as mulheres na política. E a gente sabe que tem vários pontos desafiadores. Bem desafiadores. A advocacia eleitoralista, né? Eu sou advogada eleitoral, não porque eu tenha projetado isso para a minha carreira. Talvez se eu tivesse projetado, eu não tivesse conseguido, né? Eu tive a sorte de encontrar no caminho da advocacia pessoas que confiaram em mim enquanto profissional, porque já tinham um trato comigo, né? Eu já advogava na área pública, na assessoria de licitação pública. Então, isso me aproximou de políticos que, confiando e tendo a percepção de que eu era uma boa profissional, meu comprometimento ali, foi me dando chances e espaços aos poucos. E, basicamente, foi através dessa propaganda a boca, né, que eu consegui espaços na advocacia eleitoral, junto, lógico, também com meu sócio, meu esposo e outras pessoas que também trabalham comigo, que advogam também na área eleitoral. Então, eu acredito que eu tive esses dois fatores, né? Eu estava já num grupo de pessoas que atuavam na área e eu tive aí a sorte e o encontro de ter pessoas que pararam, observaram, confiaram em mim. Então, foram oportunidades que eu sou grata até hoje. Foram duas oportunidades que se sedimentaram na área, né? E aí eu consegui realmente me colocar como profissional. Mas eu não conheço, eu só conheço uma, inclusive, fora a minha atividade, eu só conheço outra advogada, mulher, que realmente atua na área eleitoralista. E também a sistemática dela é a mesma. O escritório dela, homens no escritório dela também atuam na área eleitoral e automaticamente a gente conseguiu sobreviver nesse espaço. E, óbvio, hoje não mais, hoje estamos nos representando por nós mesmas, mas inicialmente foi um contexto bem peculiar. Eu imagino. Lorena, assim, quais desafios você pode destacar e o que é que difere, né, da mulher dentro desses espaços de poder? Acredito que no direito ainda tem, eu acredito que pelo menos até no direito criminal ainda tem aquele estereótipo. Você é a melhor pessoa para falar sobre isso. E já ir junta com a política também. Eu queria que você destacasse esses estereótipos, sabe, na advocacia, porque eu acredito que talvez tenha tido uma desconstrução e a mulher esteja ocupando esses espaços de poder, mas vocês ainda devem lutar bastante internamente para conquistar esses espaços. Eu queria que você falasse um pouco desses estereótipos. Eu vou iniciar com a notícia boa. Né? Hoje, a advocacia ela é feminina. Amém. Mais de 50% do nosso fluxo de advogados inscritos, eles são inscritos por mulheres. Ou seja, aquela visão de quando eu iniciei a faculdade, de uma turma inteira, tinha basicamente 10% da turma só era feminina, o resto todo era um ambiente masculino, e realmente era difícil de se ouvir, de se validar, né, a opinião de uma mulher num contexto tão masculino. Hoje, graças a Deus, assim, a gente já vê um ambiente que tem a presença feminina. Agora, tem um problema aí. Existe a presença feminina, mas ainda não existe a liderança feminina de uma maneira bem aceita. Ainda não existe uma aceitação dela estar no topo, na liderança, no controle. Nós estamos sendo aceitas no campo do direito, mas nós não temos ainda a representação feminina no campo de liderança. E isso é um fator muito preocupante. Ou seja, você olha para a nossa OAB estadual, a BRN, nós não temos, nunca tivemos uma presidente mulher. Sim. Nunca tivemos uma presidente mulher. Se olharmos para a nossa OAB nacional, nós nunca tivemos uma presidente mulher. Também não. Então, não só no cargos eletivos frente à OAB, mas também no campo de atuação, conduzindo as bancas de advocacia, tendo seu próprio escritório. Então, a figura feminina dentro do direito, a advogada mulher, a mulher advogada, ela ainda precisa realmente ganhar o espaço de liderança, de destaque. Isso é um fato. Lorena, Oi. em relação a essa campanha que você enfrentou para chegar até onde você está, eu acompanho um pouco de perto, porque eu tenho alguns amigos, né, na OAB Mossoró,
Eu era sócia de uma agência que prestava serviço à OAB. Bárbara Paloma, ela revolucionou a comunicação da OAB, eu posso dizer assim, porque a OAB antes ela era uma jornalista, eram dois jornalistas, e aí na gestão dela, ela contratou uma agência, porque a agência ela poderia suprir e sanar algumas atividades que os jornalistas às vezes não tinham, algumas características, como, por exemplo, uma agência você já teria editor de vídeo, já teria produtor, já teria toda uma estrutura. Então, ela contratou uma agência, então eu fiz parte dessa agência e eu era sócia dessa agência que era contratada. E por questões políticas também que existem dentro da OAB, o nosso contrato não seguiu. Quando a pessoa seguinte, né, que ganhou a eleição, depois de Bárbara, que não quis ser reeleita, né, não quis participar da reeleição. Então, a pessoa seguinte, ela não deu continuidade a esse projeto, mas eu acompanhei de perto, ter feito vínculos com algumas pessoas, e aí vi o quanto você sofreu violência, quanto sua campanha, você foi bombardeada, você teve um psicológico muito grande, porque eu não teria de ter aguentado tantos ataques de formas pessoais e de formas muito baixas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, como foi que você lidou com todas essas questões, com toda essa violência que você precisou sofrer para chegar onde você está. É muito interessante, né? Eu sempre sem saber nem o que era, desde a adolescência, eu me colocava como feminista. Eu sempre tive um pensamento de sedimentar a mulher. Eu sempre entendi que eu só ia conseguir me unir nas mulheres. Isso sem uma leitura científica, sem nada muito palpável, mas um sentimento que eu tinha dentro de mim. E até cheguei aos 40, né? Até meus 40 anos eu tive a oportunidade de estudar, de me aperfeiçoar sobre o assunto, né? Desde artigos na época da faculdade até minha monografia também se falava sobre isso, bem como o meu mestrado também falei sobre isso. Então, assim, eu comecei a estudar o assunto, mas é interessante. Eu só me senti realmente vítima pela primeira vez. Óbvio que eu já tinha tido um comentário machista, uma colocação, mas aquilo nunca me atingiu. Eu sempre olhava para aquela pessoa e sempre pensava, coitado, quanta ignorância, entendeu? Aquilo nunca me atingiu. E eu nunca pensei em vivenciar algo nem parecido com o que eu vivenciei na campanha para o Triênio 2025-2027 da OAB Mossoró. Realmente foi assim, foram muitos ataques, todos contextualizados dentro de uma violência de política de gênero, o que me deixou mais triste, porque realmente você percebe o quanto a sociedade está impregnada ainda de preconceitos. E quando você vê isso junto de uma classe que deveria justamente, né, defender o Estado Democrático de Direito, a igualdade, todos aqueles princípios que regem essa Constituição, foi para mim um fator muito decepcionante, mas ao mesmo tempo me encorajou. Ali eu fiquei determinada, eu disse, aqui eu vou e quem vai construir a história da OAB Mossoró sou eu. Foi um fator que virou a chave para mim. Eu estava ali apenas para conquistar um espaço de representação de classe, mas, na verdade, diante de tudo que eu sofri, eu percebi que era algo bem maior que eu poderia estar representando. E, óbvio, tudo isso aconteceu porque nós rompemos com barreiras de poderes, né, e de interesses externos que eu não compactuo. Então, por isso que eu fui tão bruscamente violentada, vamos dizer ali, com palavras, com notícias, com fake news. Mas, graças a Deus, minha história ela é tão limpa, ela é tão sedimentada, que em momento algum eu estava preocupada realmente com os fake news. Eu estava preocupada com a classe, a advocacia, estava se colocando no meio público, não é? Como a gente estava demonstrando esse processo eleitoral. E isso, para mim, foi muito decepcionante. Tanto que temos, junto ao Conselheiro Federal, um projeto de mudanças acerca do processo eleitoral junto à OAB, para que a gente valide o processo de investigação e de defesa, para que nenhuma mulher mais sofra dessa forma, como eu sofri. Eu tive minha família colocada Exposta, né? exposta, né? Foi uma coisa assim que eu nunca pensei na minha vida em viver, realmente. Fake news, infelizmente, todo um sistema de comunicação comprado
para bombardear e minar a moral de uma pessoa. Foi isso que aconteceu. Isso é muito pesado, gente. Mas Claro, foi rede social, WhatsApp, grupos de WhatsApp, advogados, colegas seus, postando figuras, depreciando você. Eu acompanhei, sim. Pronto, isso tudo, assim, eu fiquei, até hoje eu olho para aquelas pessoas e fico pensando, eles devem ter vergonha, né, do que fez, e que tenha punição para que nunca mais realmente eles venham a fazer. E é isso que eu espero, né, é que o sistema puna, investigue e use a tecnologia a favor do processo eleitoral para que as pessoas se sintam seguras. Senão, ninguém que tem algo realmente a favorecer, a construir para a coletividade, vai querer se envolver em cargos públicos ou um caso de representação, como é o caso da OAB, porque sabe que vai ser o quê? Que vão pegar a vida dela não, né? Vão inventar uma vida para ela, né? Vão inventar uma vida para ela. E não é a vida dela, e aí não é o que ela quer colocar, não é o que ela quer fixar, não é isso que tem a ver com o que ela está ali se propondo a colocar. Mas acho que a grande questão, além da política em si, da violência de gênero, nós temos que pensar como tem homens que imaginam que podem tudo, que por poder faz tudo. E o que tem por trás disso, né? O que valida é saber da impunidade, né? Ou seja, os meios de comunicação que fazem isso ainda estão impunes. E a mulher vai ser sempre a principal vítima. Um homem não tem como ser vitimizado dessa forma, porque não existe tantos estereótipos acerca dele. Tudo ele pode. Tudo. Sim. Até o que é errado o homem pode fazer. Até o que é errado o homem pode fazer porque ele não vai ser julgado. Já a mulher, nós sabemos que não é dessa maneira. E até quando a gente está certa, a gente se sente culpado. Pois é. Mas, assim, se você pudesse, na hora que você voltaria atrás, você não passaria por isso, se preservaria sua família, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo novamente, sem medo algum, faria tudo novamente, porque eu acredito que isso me fez crescer, isso me fez vivenciar algo que os livros não me permitiram vivenciar. Eu estava num lugar de muito conforto, né? Eu nunca tinha sentido nada, como eu falei para vocês, e ali eu consegui realmente saber o que é e como as mulheres vulneráveis, em cada campo, em cada recorte social, seja no recorte financeiro ou cultural, ela consegue se sentir. Eu me senti, assim, em alguns momentos devastada, mas eu sou o tipo de pessoa que eu sou reativa. Então, quando a pessoa, quando eu sou atacada, eu não recuo, eu vou para frente, né? Eu sigo. E aí, para mim, foi uma experiência bem interessante. Eu agradeço ter vivenciado. E eu acompanho, assim, existem muitos casos parecidos. Eu já assessorei uma prefeita de Alexandria, o nome dela, inclusive, era Jeane, e ela se separou do marido dela, e a separação, o relacionamento dela se tornou pauta central na construção da política dela. Então, a vida pessoal dela já estava pautando a vida política dela. Ela teve outro relacionamento, e aí, porque era um homem mais jovem, começaram a criticar como é que uma pessoa vai gerir se está namorando, qual é a relação que tem? E quantos homens não namoram mulheres mais novas? Quantos homens não casam com mulheres mais novas? E essa, essa regra, regra de julgamento, né? Essa régua, ela não é aplicada a eles e é aplicada às mulheres com coisas que não têm relação. E aí, a gente já discutiu isso em outros programas, né? Clara já falou sobre como é o posicionamento da mulher, porque, assim, a gente é vítima de violência política de gênero e vítima de violência política de gênero na internet. Existe um discurso na internet, de todas as formas de posicionamento, né? Então, por isso, claro, queria que você falasse um pouco desse cuidado, se você tiver alguma pergunta, de como você se porta nas redes sociais. Teve outro caso, inclusive, de uma prefeita que postou foto dançando de biquíni, viralizou, não sei se vocês acompanharam esse caso. E aí ela foi muito julgada por outras pessoas, ela foi aplaudida. Então, queria que vocês duas comentassem um pouco sobre essas questões. Quer começar, Lorena? Eu vou deixar você, a dona da casa, né? Depois eu penso que vocês falaram, eu vou e falo. Tá bom, então. Obrigada. Desculpa, vamos lá. Quando a gente fala justamente da ocupação das mulheres em alguns espaços, Giane, você não mentiu, é verdade. Nas redes sociais não é diferente.
existe um julgamento excessivo. E a rede social, Lorena, virou um tribunal também. É uma espécie de júri popular. Só que todo mundo se acha no direito de chegar lá e dar a sua tese. A rede social, ela virou isso. Esse caso da prefeita, Giane, da questão do biquíni e tudo, para você ver como existe toda uma construção social de que para ela ocupar aquela cadeira, ocupar aquele lugar, existe um formato digital que ela deve adotar. E é assim que funciona. Por exemplo, se Lorena fizer isso hoje, postar uma foto de biquíni, ela que é presidenta da Ordem dos Advogados Locais do município, ela que é mãe, acabou de falar para a gente que tem uma bebê de 1 ano, você acha que vão comentar o quê? Como assim? Ela postar uma foto de biquíni, entendeu? Ela tem um cargo de poder, ela tem um cargo de liderança. Então, eu vejo muito que as redes sociais tá se tornando isso, esse espaço de julgamento, é uma espécie de júri popular, eu vou falar no termo jurídico. E quando se fala das mulheres, não é diferente. Não sei se você concorda comigo, Giane, mas quantas personalidades femininas não são atacadas diariamente, né? Vou falar do Instagram, por exemplo. Dentro do próprio Instagram, por ter um posicionamento livre. A Carmen Júlia, né? Sim, exatamente. Então, assim, nós somos atacadas o tempo todo quando nós decidimos ser nós mesmas. Então, eu acho que tudo começa daí. Se a mulher tem outra opção sexual e expõe, ela está errada, é feio, não é legal, não é bonito, eu teria vergonha. Esses são os comentários. Se a mulher se veste com um decote, e isso eu estou falando principalmente das mulheres que ocupam cargos de liderança que têm uma visibilidade social. Eu estou puxando para esse sentido. Eu acho que ela não deveria aparecer assim. E do outro lado, se tem mulheres também que fazem isso, mas ela é artista, mas ela é a profissão dela. Então, as próprias mulheres criam esses estereótipos digitais para a gente saber o que é que vai ser julgado e o que é que não vai. E eu pergunto para a Lorena, né? Existe, Lorena, dentro do direito, né? Isso também, que as mulheres têm um formato de se vestir, de se comportar digitalmente, para não levantar certos tipos de julgamento? Sim, com certeza. Isso comigo aconteceu sem eu perceber. Eu peguei minhas fotos, comecei a fazer uma repaginação das fotos que eu tinha em casa, e eu comecei a olhar. Quando eu comecei a advogar, eu amava usar, a gente chama de estojo, o terninho completo. E era muito rosa bebê, azul bebê, tudo, cores bem pastéis, brinquinhos de pérola, tudo muito pequeno, tudo muito, né? Enfim. E eu olho nas fotos, comecei a ver que ao final eu estava de preto, sempre azul, cores muito sóbrias, praticamente não usava mais brinco, cabelo sempre mais preso ou curto, o tom da minha voz mudou, eu falava muito mais alto, muito mais firme, porque foi como sobreviver na natureza. Para que eu conseguisse ser ouvida, eu precisei mudar a forma de me vestir, eu precisei mudar a forma de comportar, não porque eu me senti obrigada, mas meu subconsciente foi trabalhando para fazer isso. Até eu me deparar com aquelas fotos, perceber e começar assim, não, eu posso ser eu, não é? Eu consigo me validar da mesma forma que eu queira ser. Por isso eu estou de rosa hoje, por isso estou com um brincão. E eu voltei a ser quem eu sempre fui, com observação frente a essas mudanças. Porque, de fato, a advocacia é cobrada pela sociedade, pelo próprio meio, de uma postura totalmente sóbria, né? E isso impacta diretamente a nossa vida. E quando se trata da mulher, por si só, historicamente, a mulher vai ser a histérica, a estridente, né? A mulher ela é emocional, ela não é racional. E tudo isso, se você quiser ter validade socialmente frente a seu grupo de colegas profissionais,
você precisa mudar essa postura para que você seja validada ali enquanto profissional. É aquela famosa construção de autoridade de qualquer layout que você faz para realizar um campo profissional, você traz isso, inclusive, para a sua própria vida particular, porque senão não funciona. Isso é muito preocupante, né? O tribunal de julgamento a todo momento, como se as pessoas não fossem indivíduos com características próprias, né? Com capacidade de desenvolver habilidades diferentes. Realmente, você pode olhar, parece que é tudo a mesma coisa, só muda o nome, não é? Então, isso é muito preocupante mesmo. E eu tento desconstruir isso a todo momento com meus alunos. Tento desconstruir isso a todo momento no meu escritório. Eu acredito que a seriedade do trabalho, o trabalho sério, ele é visto através do seu trabalho, e não através de uma avaliação ou de uma figuração pessoal. Isso aí já está ultrapassado, mas, infelizmente, ainda é o que vigora, porque é de interesse de um grupo que nós sabemos qual é que isso vigora. Jean, eu tenho uma pergunta para você. Você, com base nisso que Lorena falou, você é estrategista digital também e trabalha no nicho feminino. Então, você acaba estudando digitalmente o conteúdo que aquela pessoa entrega para que ela construa uma autoridade dentro das redes sociais, né? Então, assim, se a mulher quer palestrar, se ela quer ser mentora, se ela vai ser política, você estuda a jornada dela para que você possa entregar resultado. Existe uma coisa que eu venho estudando muito nos últimos dias, que é sobre o arquétipo, que chamam, né? E como é que você estuda isso e como é que você chega no resultado final para que a mulher descubra onde ela vai se encaixar e o que ela vai ter que entregar, justamente por querer ocupar esses espaços de poder? Porque, para mim, o cliente que chega, eu vou treinar a comunicação dele, mas a cliente que chega para você é com a responsabilidade de você entregar o resultado final. Então, assim, eu acho que já é bem desafiador. Eu queria que você comentasse sobre isso. É uma excelente pergunta, cara, porque eu vou fazer até uma ligação com o que a Lorena estava falando. É impressionante como essas estruturas, elas permeiam o nosso inconsciente. Tipo, ela inconscientemente, ela foi se minando, ou até, como alguns termos teóricos falam, se masculinizando, minando a sua atividade, para poder estar em um ambiente que é majoritariamente masculino. Então, isso acontece de forma inconsciente e de forma consciente. Às vezes a gente pensa, não, eu preciso ser mais contida, eu preciso falar mais manso, ou então eu preciso ser mais agressiva, eu preciso bater na mesa. E aí, quando a gente tem uma personalidade e a gente tenta se moldar a esses ambientes, a gente acaba a gente acaba sendo criticada também, porque de toda forma a gente vai ser criticada, porque a gente está agindo como se fosse um homem, e é inadmissível que uma mulher aja como se fosse um homem, entendeu? Então, o que é que o marketing e o estrategista digital fazem? Quando a gente tem uma situação dessa, a gente sempre trabalha o melhor da pessoa, independente de estruturas institucionais, independente de estruturas sociais que regem. Por exemplo, essa mulher, essa prefeita que estava dançando, o marketing dela agiu muito bem, porque eles utilizaram isso como forma de defender a pauta, de dizer que a vida pessoal dela independe da forma como ela vai gerir uma cidade. Sim. Entendeu? Então, é exatamente isso. O que a gente faz? Eu não vou, como eu falei para você no último episódio, toda estratégia digital ela é feita de forma diferente e individualizada. Eu preciso estudar a sua característica, eu preciso estudar a característica das pessoas que seguem você e das pessoas que você quer atingir, por exemplo. Se você tem um posicionamento mais sério, eu jamais vou pedir para você fazer uma dancinha do TikTok. Eu jamais vou pedir para você dançar de biquíni. Não que essa postagem dela tenha sido pensada estrategicamente, mas o marketing agiu a partir de um gerenciamento de crise. E aí eles conseguiram, ela ganhou seguidores, ela ganhou visibilidade, e ao invés dela usar essa visibilidade para postar mais foto de biquíni, mais foto mostrando o corpo, ela mostrou que ela tinha conteúdo, que ela estava defendendo um direito que é dela, o direito pessoal de viver o lazer dela, entendeu? Então, a estratégia digital ela vai lhe direcionar nesse gerenciamento de crise, nesse posicionamento de imagem. Ela vai lhe dizer como é que você deve, não é como é que você deve se posicionar, mas como é que você deve reagir diante do seu posicionamento frente às redes sociais.
entendeu? Então, você tem sua característica pessoal, e aí você está se posicionando e você está sofrendo ataques de alguns grupos. Então, como é que você vai lidar com isso? Você vai se minar ou você vai dizer, não, eu sou assim. Tem muita gente que o povo critica, é radical, é isso, é aquilo. Não, essas pessoas, elas são assim, elas têm um ideal, e elas não podem minar sua própria pauta, sua própria ideologia, por causa de pensamentos indivíduos. Entendeu? Elas não podem, Excelente. você teria que ir com mais calma, vamos... A não ser que a pessoa, esse radicalismo ele esteja prejudicando a vida pessoal dela e ali dos amigos dela, mas não por ela não precisa mudar por causa das redes sociais, entendeu? Ela precisa saber se posicionar e utilizar isso ao seu favor para crescer nas redes sociais ainda mais, entendeu? E aí eu queria perguntar alguns, só a gente já está entrando para os fins, né, para os finalmente, o tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. Já. Infelizmente. E aí eu trouxe algumas matérias, né, do Instagram, que é o objeto do estudo que a gente estava falando. E aí eu falei, quando a Clara está falando de Carmen Júlia, que foi a candidata para vice-prefeita aqui em Mossoró, acho que é a única candidata a vice-prefeita das 3 chapas que estavam concorrendo realmente ali no pleito, e ela sofreu algumas questões digitais. Também, essa semana, a gente teve Carmen Lúcia, que deu um voto muito importante e falou muito sobre a importância da mulher, da representação jurídica, que defendeu a prisão de Bolsonaro. E ela sofreu ataques. É interessante que eu estava conversando com os vizinhos, e eles disseram que lá no supermercado aqui da região, tinha um cara que estava xingando com palavras de baixo calão ela por ter dado esse voto e ter prendido, e ter ajudado a prender, né, a condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí ele estava xingando, assim, com palavras vulgares. E aí eu fico pensando, em nenhum momento ele chamou qualquer homem de esquerda, inclusive, que tenha criticado Bolsonaro, com essas palavras de baixo calão, ou de cunho sexual. E aí a mulher, você já ataca na sexualidade dela, na vulgaridade, na submissão. E aí, as matérias que eu vou mandar aqui no grupo para vocês darem um comentário, certo? Vou mandar aqui no chat, enquanto eu estou falando um pouco sobre a outra. E aí, tem uma trajetória muito grande, assim, para comentar sobre ela. Queria que Lorena falasse um pouco mais sobre ela, sobre o posicionamento dela. E tem outra matéria que eu vou botar aqui, eu acho que dá para eu compartilhar a tela. 24% das mulheres na política sofrem ou sofreram algum tipo de violência. Aqui em Santa Catarina, a minha querida amiga Marceli, presidente da Câmara de Anitápolis, recebeu um tapa de um colega parlamentar. Por incrível que pareça, o agressor, ainda tentou se colocar como vítima. Então, são N situações, N exemplos, não é uma coisa isolada, não é uma coisa... Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa decisão, né, de uma mulher ter condenado um ex-presidente e também de mulheres sofrerem... Ela sofreu um tapa, o cara deu um tapa na bunda dela, ou sei lá, em algum canto dela. Também ontem um cara estava passando, a modelo estava tirando foto, deu um tapa na bunda dela. E aí são situações que a gente fica, como é que pode, né? Lorena, se quiser começar. Boa, porque eu estou ainda refletindo aqui, porque é um absurdo, realmente. Como eu falei, né, em todos os espaços nós sabemos que existe a violência, que existe o preconceito, mas quando a mulher assume lugar de poder, essa violência ela é devastadora, porque os interesses são maiores. Então, a força para minar a representatividade dessa mulher é muito maior. A nossa ministra, num campo totalmente masculino, numa seara que já deveria ter mudado há muito tempo, que é vergonhoso uma instituição, né, que atua frente à jurisdição, ou seja, um dos maiores poderes do Estado, não ter a representação com equidade feminina. Isso é uma grande vergonha para o nosso país. Nós temos que estruturar e mover a sociedade em busca dessa mudança, né? E isso
deram-nos anos-luz para poder conseguir chegar a isso, porque quando a gente consegue trazer uma evolução numa seara, muitas outras mulheres ainda estão para trás ainda para conseguir chegar nesse campo. Então, o voto da nossa ministra, qualquer um seria julgado com essa força, porque a discriminação está inserida, o preconceito está inserido contra a mulher de maneira latente. E, culturalmente, eu não sei por quê, mas a sociedade gosta de dizer que já evoluímos, hoje somos todos iguais. E eu não vejo essa igualdade. Eu acredito que é justamente um contexto que favorece a esse preconceito, não é? Obscuro, sombrio, e que nós temos que encarar isso a todo momento, que as pessoas se atentem que existe, ele persiste. A mulher não está num padrão igual ainda, infelizmente, socialmente falando, de oportunidades, de construção pessoal, sociocultural, não está, nós estamos longe disso realmente. Tanto é que, na hora que vão julgar uma decisão dela, não falam que ela foi a técnica, falam da sexualidade dela, falam dela de maneira pejorativa por ser mulher e de suas características femininas. Então, isso é doentio. Concordo comigo que é algo que, para mim, é saúde pública. Isso é doença. Isso foge de qualquer racionalidade. Toda a questão da... Isso também já é algo que todo dia, todo santo dia, seja com um ímpeto de violência, de agressão, ou seja, apenas para uma questão realmente de sua intimidade, né? De lapidar ali sua intimidade. Também é o que a gente sofre todo santo dia. E eu acredito que nós, quanto mulheres, quanto pessoas que pensam, que têm a oportunidade de estudar, de dialogar, de influenciar pessoas, a gente tem que levar isso à frente, dialogar cada vez mais. Por isso que eu busco sempre pessoas que pensam sobre isso a todo momento para me ajudarem. Eu acho que eu preciso contribuir bem mais nessa área, porque nós estamos muito longe de chegar em algum lugar realmente seguro para nossos filhos, para nossas sobrinhas, para as gerações que vêm aí, né? E, basicamente, precisamos criar retóricas também, narrativas, em meios digitais, em meios que conseguem atingir a grande massa, trazendo aí a versão que pode colocar a mulher no centro do universo, como ela deve estar, como ser humano, com suas individualidades, e, enfim... Eu fico bem impactada quando eu vejo isso e, ao mesmo tempo, cada vez mais motivada para fazer um trabalho para essas mulheres, né? Então, são mulheres que precisam realmente assumir essa liderança e entenderem que elas não estão sozinhas. E é importante ter uma assessoria jurídica que consiga trazer a roupagem que ela precisa, porque o jurídico dela não vai atuar como qualquer outro, o marketing dela não vai atuar como qualquer outro, a atuação legislativa dela não vai ser como a dos outros, nem muito menos a executiva. Então, basicamente, no campo eleitoral, nós temos que fazer isso, mudar, né, para chegar e atingir as outras áreas. Nós podemos fazer parte de movimentos sociais, nós podemos ser influenciadores digitais, nós podemos ser juízes, ministros, mas sem a política nada realmente vai acontecer e vai mudar, porque a política vem do povo e é através dela que a gente consegue atingir todos. Ela é maravilhosa, gente. Só isso que eu tenho para dizer. Tudo, né? Inclusive, Giana, eu acho que nasce um projeto aí, a gente pode conversar depois sobre isso, viu? Porque realmente há várias vertentes digitais que pode se trabalhar e você, enquanto representante, né, das mulheres na política, você que é uma comunicadora que gosta de trabalhar com isso, eu acho que é interessante tomar esse café com Lorena aí depois, que tem muitas coisas para se abordar e tantos projetos, né, para... Estão sendo adiado esse café. Acho que vocês estão perdendo tempo, hein? Eu acho que esse café deveria sair logo, porque tem grandes projetos que deveriam sair aí do papel, e eu acho que você tem muito a contribuir com Lorena nesse sentido, para que quando ela saia do mandato dela, ela deixe assim, eu estou saindo, mas tá do jeito que eu construí um legado dos meus ataques, que eu sei o que é uma campanha, né? Já participei de campanhas políticas e eu acompanhei a campanha
de Lorena de fora, e eu ficava assim, meu Deus, como é que essa mulher está aguentando esses ataques, assim, em blogs, e eu acompanhei, eu vi. E eu abri esse parêntese justamente para falar sobre isso, né? Que tem como criar aí projetos que você vai deixar um legado, que você vai deixar Me ajudem com a certeza, aceitar ajuda. que você vai deixar um legado nessa quebra, porque, assim, agora comentando o que Giane me pediu, Giane, quando a gente, enquanto jornalistas, vê um vídeo como esse, uma matéria como essa, né? A repercussão que teve, a gente acaba, você também, enquanto mestra, a gente acaba tocando em vários pontos, né? Existe um estereótipo, eu falo aqui da gente, nordestino também. Eu não estou na política, mas quando eu trabalhei no Rio Grande do Sul, eu escutei pessoas olhar para mim e dizer assim: você é nordestina mesmo? Você é tão desenvolvida? Porque eu comandava vários homens também, né, dentro desse processo de comunicação e produção de grandes influências, por ser homens que mexiam na alta performance, no direito também, enfim, vários nichos. Então, a gente toca também num ponto de desigualdade salarial. A gente acha que não tem, mas tem muito, né? E esses dias a gente vai bater nessa temática. Então, é outro ponto, né? Os espaços de poder, que é o ponto das matérias, né? Os homens não suportarem a gente ocupar esses espaços, mas infelizmente vão ter que aceitar, porque nós temos um destaque quando a mulher ela consegue liderar em casa. Não deu tempo eu perguntar sobre isso, que eu ia perguntar a Lorena, mas a conversa foi fluindo e aí não deu tempo, mas a mulher consegue liderar em casa, né? Liderar com os filhos, ainda tem que ser esposa, liderar no trabalho, né? Você lidera no escritório, você está à frente de um órgão que tem uma influência gigantesca dentro do Estado. Então, os espaços de poder também é uma provocação nessa pergunta que você fez. E eu acho que como a Lorena falou, ainda é muito dolorido saber que nós estamos em 2025 e passar por essas situações, né? Outro ponto que eu acredito que vocês vão concordar comigo é a questão do ter que se provar. Quando a gente toma uma decisão, no caso de Carmen, ela teve que provar porque que ela estava dando aquela tese, porque que ela escreveu aquilo, porque, entendeu? Ela teve que se provar a todo momento para dizer, não, eu estou certa. E talvez se fosse um homem no lugar dela, né, para finalizar aí essa votação, não tivesse que se provar tanto. Você sabe que a gente passa por isso. No jornalismo, por exemplo, eu posso dizer com toda propriedade que eu passei por isso várias vezes. Na cultura de alta performance também, eu passei por isso várias vezes. Então, essa questão do se provar também é muito forte. Não está aí dentro do que você falou, mas eu acho que é importante destacar que é outro ponto que nós devemos quebrar. A gente não tem que se provar nada, não. A gente estuda, a gente sabe da importância do conhecimento. As mulheres, ela têm esse poder, né? Quando Lorena fala que é professora, quando ela falou que era professora também, eu disse, nossa, como é que ela dá conta da agenda dela, né? E eu falei, é difícil ser mulher hoje, é difícil ocupar. A gente já chegou a gravar programas de meia-noite, porque é o horário que Giane consegue, porque ela tem que administrar a parte intelectual dela, junto com os clientes, junto com filhos. Então, assim, não é fácil. Então, essas matérias, elas são casos isolados para que a gente entre em vários outros pontos que impactam diretamente o posicionamento feminino. Acho que a gente já está passando do horário, mas assim, não tem problema. Eu queria finalizar aqui com uma frase, já comentando que a gente, já falando sobre o que a gente está comentando aqui agora, e queria que Lorena terminasse também com uma frase, se pensasse em uma frase, e Clara pensasse em uma frase. Mas eu acho que vou trazer até duas frases, porque eu vi essa semana que a gente está falando sobre maternidade, e eu vi nessa semana que maternar só é difícil quando se é uma boa mãe.
E aí essa frase ela me pegou muito. E aí a segunda frase era sobre não deixar que a sua tempestade molhe o seu filho, porque a gente vê muito a questão da exposição na internet, da adultização, do assédio sexual, né, das crianças que estão acessando a internet muito cedo. Então, às vezes a gente tem a questão da violência contra as crianças, que a gente não enxerga como violência, né? E aí eu deixo essas duas frases aí pra gente finalizar a semana, né? Já que o programa é na quinta-feira, então eu queria que a Lorena deixasse uma mensagem aí para as pessoas. E agradecer a participação, né, por ter vindo, aceitado o convite e dado essa contribuição imensa para o programa Mulher em Pauta. Eu que agradeço a oportunidade, como eu disse no início, é um assunto que me interessa. Sempre que eu tenho a oportunidade de ter fala, para mim é muito gratificante na companhia de vocês duas, que tem minha admiração e meu respeito. É agradecer, realmente. Passou rápido, eu falaria aqui horas e horas, mas, enfim, é plantar a semente, entendermos que o diálogo ele é muito importante, mas a causa da mulher é uma causa de luta. Não importa o resultado, nós temos que lutar. Clara? Perfeito. Já sou eu, o negócio vai passar ligeiro. Gente, eu diria assim, como uma pessoa que ama a cultura nordestina, que ama a história de nordestinas que trilham aí o sucesso, né? A gente sabe que a gente tem muita história de pessoas que o estudo foi transformador. Então, eu deixaria uma frase que eu carrego muito comigo, que a voz da mulher, ela ecoa mudança e resistência. Então, sempre que eu sofro algum tipo, passo por alguma situação que quer ferir o fato de eu ser mulher, do meu papel feminino na sociedade, eu sempre internalizo se está incomodando é porque a minha voz está ecoando resistência e mudança, é porque eu trago um diferencial. Então, eu diria isso para todas as mulheres, e eu vejo que muitas mulheres têm medo de estar no digital, Giane, de treinar a sua comunicação, de ter isso como base, de falar o que sabe, de colocar o conhecimento para fora com medo do que as pessoas vão pensar. E a gente tem que entender que se a nossa voz ecoar, a gente vai mudar cada vez mais. Muito obrigada. E fica aqui também em aberto uma parceria do Mulher em Pauta, da Ação Consultoria, com o Lorena, com a OAB Mossoró, para a gente pensar, principalmente em 2026, que vai ter eleição, né, deputado estadual, federal, senador, governo, presidência, né? Com certeza, eu estou aguardando vocês, a disponibilidade de vocês para a gente sentar e conversar. Olha aí, já vem coisa boa por aí. Vamos sim, estamos juntas, sempre. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Boa semana para vocês. Beijão, boa semana.